Olá, meu nome é Mailara, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar com vocês sobre ansiedade. Eu sei que você já deve ter se deparado por aí que a ansiedade é algo terrível, mas eu preciso te dizer que não. A ansiedade é um sentimento de antecipação, ou seja, ela nos prepara para uma situação. Por exemplo, em uma situação de risco, a ansiedade é o sinal de alerta para que o cérebro perceba que está correndo perigo e encontre maneiras de sair. É graças à ansiedade também que eu tenho pontualidade. Então a ansiedade não é ruim, o que é ruim é o excesso. Quando esse sentimento ele passa do limite, os nossos pensamentos se voltam apenas para situações negativas e começa uma série de pensamentos de coisas que nem aconteceram, que não tem nem cabimento às vezes para acontecer, mas para quem sente e pensa, isso gera um sofrimento extremo. A Ana Beatriz Barbosa, que é uma médica psiquiatra e também escritora, ela denomina esse sentimento como uma ansiedade mórbida, porque adoece e desgasta o cérebro. Isso faz com que a gente fique mais tenso e também prejudique o nosso sono. Então o sono do ansioso ele é fragmentado. A ansiedade está muito relacionada com a insônia, mas nem todo quadro de insônia é derivado da ansiedade. Existem N fatores para que uma pessoa desenvolva um quadro de insônia, mas o foco aqui hoje é a ansiedade. O DSM, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, tem especificado dentro dos transtornos ansiosos 7 tipos diferentes. Entre eles, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada e as fobias. Os fatores para que uma pessoa desenvolva um transtorno de ansiedade também são variados. Podem ser tanto por uma causa genética, como algum trauma, por exemplo, a perda de um ente querido, ou o uso de substâncias, álcool, drogas e medicação. Em relação à medicação, quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, geralmente a sua primeira ação é recorrer ao remédio. Como um bom ansioso, ela espera uma cura rápida para aquilo que ela está sentindo. Mas a medicação não cura a ansiedade, ela estabiliza sintoma. E só deve ser tomada quando prescrita por médico e você tem um transtorno de ansiedade. Porque eu posso ter uma crise de ansiedade e não necessariamente ter um transtorno. A ansiedade é um sentimento. Então, algumas situações reais podem desencadear uma crise ansiosa. Nesses casos de crises isoladas, técnicas comportamentais e autoconhecimentos podem ser suficientes para que eu volte ao meu estado normativo. Em relação a isso ainda, alguns estudos já têm comprovado que o tratamento medicamentoso, em conjunto com a psicoterapia, tem muito mais eficácia do que apenas só o tratamento medicamentoso. Lembra que eu disse que a ansiedade não é ruim, o que é ruim é o excesso? Excesso de pensamentos negativos? Então, a psicoterapia tem por objetivo auxiliar no rompimento desse padrão de pensamentos distorcidos e também te ajudar a compreender esse emaranhado de situações que te levaram a desenvolver um transtorno de ansiedade. Em relação aos sintomas físicos, o mais comum é a taquicardia. Quando uma pessoa começa a entrar numa crise de ansiedade e ela percebe os seus sintomas físicos, geralmente ela vai até uma unidade de saúde achando que está tendo um ataque do coração. Ao chegar lá, o médico já percebe que se trata de um quadro ansioso e encaminha para o serviço de psicologia. Esse paciente, quando ele chega no serviço de psicologia e nós vamos trabalhar com técnicas comportamentais, às vezes tão simples como o ato de respirar e prestar atenção na ação e momento presente, as pessoas tendem a duvidar que uma técnica tão simples possa ter eficácia, mas na verdade que todo excesso esconde uma falta. E quando você não consegue estar presente no presente, você não consegue perceber do que realmente se trata e tende a tamponar a sua falta, fazendo com que os sintomas aumentem. Se você percebe que algum sintoma físico ou psicológico não faz parte do seu normal, busque ajuda, procure um profissional de referência, faça uma avaliação e, se necessário, inicie o tratamento. Cuide da sua saúde mental. Saúde mental não é frescura. Esse foi o vídeo da semana e até semana que vem. Muito obrigado.